Antes de falar propriamente o que é um computador, deveremos relembrar, no passado, em 2400 a.C., o que remonta ao termo computação. A capacidade do ser humano em calcular quantidades nos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Nos primórdios da matemática e da álgebra, utilizavam-se os dedos das mãos para efetuar cálculos. Antigamente, o primeiro dispositivo criado para a contagem foi o ábaco, a mais antiga ferramenta conhecida para uso em computação. Foi inventado na Babilônia por volta de 2400 a.C., e o seu estilo original de uso era desenhar linhas na areia com rochas. Ábacos, de um design mais moderno, ainda são usados como ferramentas de cálculo. Temos também, logo depois, o Pascaline, a primeira calculadora capaz de realizar as operações básicas de soma e subtração, que foi inventada em 1642 pelo filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal. Ele inventou, pois aos 18 anos trabalhavam com seu pai em um escritório de coleta de impostos na cidade. Desenvolveu a máquina para auxiliar o seu trabalho, então, de contabilidade. A calculadora usava engrenagens que a faziam funcionar de maneira similar a um odômetro. Pascal recebeu a patente do rei da França para que lançasse sua máquina no comércio. A comercialização de suas calculadoras não foi satisfatória devido ao seu funcionamento pouco confiável. Logo depois, temos o Babbage. A origem da ideia de programar uma máquina vem da necessidade de que as máquinas de tecer produzissem padrões de cores diferentes. Assim, no século XVIII, foi criada uma forma de representar os padrões em cartões de papel perfurado, que eram tratados manualmente. Então, temos o nascimento da computação, que antes da década de 1920, computador era um termo associado a pessoas que realizavam cálculos, então, geralmente lidados por físicos e sua maioria homens. Então, temos o nascimento da computação. Antes da década de 1920, computador era um termo associado a pessoas que realizavam cálculos, geralmente liderados por físicos, em sua maioria homens. Milhares de computadores eram empregados em projetos no comércio, governo e sítios de pesquisa. Após a data de 1920, a expressão máquina computacional começou a ser usada para referir-se a qualquer máquina que realizasse um trabalho de um profissional computador, especialmente aquelas de acordo com os métodos da tese de Church-Turing. O termo máquina computacional acabou perdendo espaço para o termo reduzido computador no final da década de 1940, com as máquinas digitais cada vez mais difundidas. Alan Turing, conhecido como o pai da ciência da computação, inventou a máquina de Turing, que posteriormente evoluiu para o computador. Então, vamos falar agora sobre a primeira geração dos computadores. Basicamente, foi na Segunda Guerra Mundial que realmente nasceram os computadores atuais. A Marinha Americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, projetado pelo professor Howard Aiken, com base no calculador analítico de Babbage, citado anteriormente. O Mark I ocupava 120 metros cúbicos, aproximadamente, conseguindo multiplicar dois números de 10 dígitos em 3 segundos. Mas, em segredo, o exército dos Estados Unidos também desenvolvia seu computador. Esse usava apenas válvulas e tinha por objetivo calcular as trajetórias de mísseis com maior precisão. Simultaneamente ainda, em segredo, o exército americano desenvolvia um projeto semelhante, chefiado pelos engenheiros J. Presper Eckert e John Merkle, cujo resultado foi o primeiro computador a válvulas, o Electronic Numeric Integrator and Calculator, ou ENIAC, capaz de fazer 500 multiplicações por segundo, tendo sido projetado para calcular trajetórias balísticas. O ENIAC foi mantido em segredo pelo governo americano até o final da guerra, quando foi anunciado ao mundo.
Os custos para a manutenção do ENIAC eram proibitivos, pois dezenas a centenas de válvulas queimavam a cada hora e o calor gerado por ela necessitava ser controlado por um complexo sistema de refrigeração, além dos gastos elevadíssimos de energia elétrica. No ENIAC, o programa era feito rearranjando a fiação em um painel. Nesse ponto, John von Neumann propôs a ideia que transformou os calculadores eletrônicos em cérebros eletrônicos. Modelar a arquitetura do computador segundo o sistema nervoso central. Para isso, eles teriam que ter três características: codificar as instruções de forma possível de ser armazenada na memória do computador. Von Neumann então sugeriu que fossem usados uns e zeros. Armazenar as instruções na memória, bem como qualquer informação necessária à execução da tarefa. E, quando processar o programa, buscar as instruções diretamente na memória, ao invés de ler um cartão perfurado a cada passo. Esse é o conceito de programa armazenado, cujas principais vantagens são rapidez, versatilidade e automodificação. Assim, o computador programável que conhecemos hoje, onde o programa e os dados estão armazenados na memória, ficou conhecido como arquitetura de von Neumann. A maioria dos computadores hoje em dia segue o proposto por von Neumann. Esse modelo define um computador sequencial digital em que o processamento das informações é feito passo a passo, caracterizando um comportamento determinístico, ou seja, os mesmos dados de entrada produzem sempre a mesma resposta. Agora temos a segunda geração. Exemplos dessa época são o IBM 1401. O primeiro computador totalmente transistorizado foi o TREDIC, da Bell Laboratories. Tinha um monitor de vídeo de primeira qualidade, era rápido e relativamente pequeno, possuía dispositivo de saída sonora e até uma caneta ótica. Construído por Olsen, virou uma sensação no MIT. Os alunos jogavam Space War e Rato no Labirinto através de joystick e uma caneta ótica. Então, temos a terceira geração. A terceira geração é de computadores da década de 60, com a introdução dos circuitos integrados. Enquanto o ENIAC podia armazenar 20 números de 10 dígitos, estes poderiam armazenar milhões de números. Surgem conceitos como memória virtual, multiprogramação e sistemas operacionais complexos. Exemplos dessa época são o IBM 360 e, posteriormente, o Osborne, que foi fabricado nos Estados Unidos em 1982. A CPU compreendia uma memória de 64 KB, uma ULA e um processador de 8 bits a 4 MHz. A caixa era do tipo mala, com uma massa de 11 kg. Ainda tinha duas unidades de disquete de 5 polegadas, com 204 KB ou em opções de 408 KB de capacidade. Tinha uma tela de 5 polegadas, preto e branco, e um teclado basculante. Servia de tampa na mala também. Então temos a quarta geração. Surgiram em decorrência do uso da técnica dos circuitos Large Scale Integration e Very Large Scale Integration. Nesse período surgiu também o processamento distribuído, o disco óptico e a grande difusão do microcomputador, que passou a ser utilizado para processamento de texto, cálculos auxiliados e etc. Usando uma memória de 30 pinos e de 16 bits, já vinha equipado com memória cache para auxiliar o processador em suas funções. Então temos a quinta geração. As aplicações exigiam cada vez mais maior capacidade de processamento e armazenação de dados. Sistemas especialistas, sistemas multimídias, combinação de textos, gráficos, imagens e sons, banco de dados distribuídos e redes neurais são apenas alguns exemplos dessas necessidades. Uma das principais características dessa geração é a simplificação e miniaturização do computador, além de melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento. Tudo isso com preço cada vez mais acessíveis. A tecnologia VLSI pela ULSI, Ultra Large Scale Integration.
O conceito de processamento está partindo para os processadores paralelos, ou seja, a execução de muitas operações simultaneamente para máquinas, redução dos custos de produção e de volume dos componentes permitiram a aplicação desses computadores nos chamados sistemas embutidos, que controlam aeronaves, embarcações, automóveis e computadores de pequeno porte. Podemos então perceber que atualmente, com a miniaturização dos componentes, ou seja, o uso da Ultra Large Scale Integration, houve-se então a penetração da computação em todas as áreas do conhecimento, desde história até a biologia, em celulares, televisões, sons, iPods, basicamente em todo tipo de sistema eletrônico. Depois de ouvir a história sobre o computador pessoal, ou PC, creio que agora vocês devem estar curiosos de como são formados estes PCs, não é verdade? Bem, partiremos então dos PCs da atualidade, apresentando-lhes o computador, seus periféricos, seus componentes, seus sistemas operacionais e softwares. Geralmente, quando falamos sobre computadores, observamos que eles são formados por monitor, gabinete, teclado, mouse e caixa de som. É uma caixa metálica onde aloja todos os componentes do computador, como placas, discos rígidos, processador, entre outros. Ele foi projetado para proteger as placas e todos os seus componentes eletrônicos de aquecimento excessivo. Agora que falamos um pouco sobre computador e gabinete, precisamos dar atenção em alguns pontos. Computador, ele é formado pelo gabinete e os circuitos e dispositivos existentes no seu interior. Monitor, teclado, mouse e caixa de som, dentre outros, são chamados de periféricos do computador. Nunca se deve confundir gabinete com CPU, que é algo que muitas pessoas fazem, pois a CPU é na verdade um circuito existente no interior do gabinete, que fica na placa-mãe, e não o gabinete inteiro. Agora vamos apresentar os periféricos principais do computador. Primeiramente, vou começar com o monitor. O monitor é um dispositivo de saída do computador. A sua função é transmitir informação ao usuário através da imagem da sua tela. A tela seria a superfície do monitor, a qual projeta a imagem. Os monitores são classificados de acordo com a tecnologia de amostragem de vídeo utilizada na formação da imagem. Basicamente, as características do monitor são estas: a luminância, o tamanho da tela e também as interfaces VGA e DVI e HDMI, sendo que HDMI oferece suporte para áudio também, e dentre outros. Temos três tipos de monitores. O primeiro eu vou falar do monitor CRT. Esse tipo de monitor apresenta seguintes vantagens: possui vida útil longa, seu custo de fabricação é baixo, ou seja, ele é mais barato que um monitor LCD ou LED. Possui grande banda dinâmica de cores e contrastes e grande versatilidade, ou seja, ele funciona em várias resoluções diferentes sem grandes distorções na imagem. E desvantagens seria a sua dimensão e pesos, que são maiores, e o seu consumo elevado de energia e é prejudicial à saúde, que traz malefícios à visão devido ao excesso de radiação emitida, principalmente para quem que utiliza o computador durante várias horas por dia. Agora seguimos falando de monitor LCD, que é tela de cristal líquido. Ela apresenta as seguintes vantagens: possui boa qualidade de imagem, seu tamanho
é extremamente compacto e leve, é de baixo consumo de energia, suas dimensões e peso são reduzidos e não emite radiações nocivas, o que acaba cansando menos a visão, principalmente para quem utiliza o computador durante várias horas por dia. E as desvantagens seriam o alto custo de fabricação, o que leva ele a ser mais caro do que o monitor CRT. E ao trabalhar fora da resolução especificada, degrada a qualidade da imagem. O preto que ele cria emite um pouco de luz, o que confere à imagem um aspecto acinzentado ou azulado, não apresentando desta forma um preto real similar aos oferecidos nos monitores CRT. Seu contraste não é muito bom como nos monitores CRT. E por último, apresentarei o monitor LED. As suas características é pelo seu monitor fino, nitidez na imagem, que é claro em contraste e saturação. Ele oferece uma redução de 40% no consumo de energia e proporciona descansos aos olhos. E a perfeição de imagem nos diversos ângulos de posicionamento. A sua vida útil é maior do que o dos monitores LCD. E por último, apresentarei o monitor de LED, que apresenta as seguintes características. O seu monitor é fino, ele apresenta a nitidez de imagem, ou seja, é claro em contrastes e saturação. Ele oferece uma redução de 40% no consumo de energia e proporciona descansos aos olhos. Nesse tipo de monitores, não importa em que ângulo você o posiciona, pois ele oferece a perfeição de imagens na sua tela. E a sua vida útil é muito maior do que monitores LCD. E por aqui encerramos as apresentações sobre monitores e seguiremos com apresentações de teclado. O teclado é o periférico de entrada que permite ao usuário inserir dados através de diversas teclas, inclusive com combinações. Eles servem principalmente para a digitação de textos, mas existem modelos que possuem funções adicionais, como por exemplo, controle de som e comandos para acesso à internet, que são chamados de teclado multimídia. E seguimos também agora falando de mouse. Mouse é o periférico que permite ao usuário posicionar uma seta através da interface gráfica dos aplicativos. O mouse ele possui dois botões padrões, o esquerdo e o direito. Aqui são os tipos de mouse existentes, que tem de esfera, o trackball, o sem fio, a ergonomia, o scroll e o óptico. Agora temos outros periféricos, que são os caixas de som, que servem para reproduzir os efeitos sonoros do computador, a impressora, que é um periférico que, quando conectado a um computador ou a uma rede de computadores, tem a função de dispositivo de saída imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de uma aplicação. E o scanner, que é o periférico de entrada, conhecido também como digitalizador de imagens, ele captura imagens impressas através da decodificação de reflexos gerados por impulsos luminosos. Temos também disquetes, que são discos magnéticos usados para armazenar textos, imagens ou programas, por exemplo. E também o seu dispositivo que permite gravar e ler as informações do disquete, que é chamado drive de disquete. Hoje em dia, eles caíram em desuso devido à sua baixa capacidade de armazenamento comparado com os padrões atuais. Temos também dispositivos que permitem a leitura e a gravação de CDs e DVDs, que são os leitores e gravador. Existem diversas formas, tais como CDR,
que permite a gravação de uma única vez, o CDR-W, que permite gravação de várias vezes, o DVD-R, que também permite apenas uma vez de gravação, e DVD-RW, que permite várias vezes de gravação. Entre CD e DVD possuem grande diferença de capacidade de armazenamento. Agora vamos voltar um pouco ao gabinete. Vamos ver seus conectores traseiros. Aqui ao lado mostra a imagem do traseiro do gabinete e o nome dos seus conectores, que tem de mouse, teclado, USB e porta paralela, que é para impressora, conector de vídeo, que é para monitor do computador, e o conector de som, que é para caixa de som, de joystick ou de jogos, e os seriais, que são para periféricos antigos. O computador precisa de energia elétrica para funcionar. Nesta figura, mostra a traseira de 2 micros. As tomadas indicadas como 1 são usadas para sua ligação na rede elétrica. Normalmente, encontramos também uma segunda tomada, que é indicada na figura como 2. Esta tomada pode ser usada para a ligação da alimentação elétrica do monitor. Note que existe ainda uma fenda circular. Por ela, o sistema de ventilação interna do computador expulsa o ar quente do seu interior. Agora, vamos conhecer os componentes principais do interior de um PC, que são a placa-mãe, a placa de vídeo, o processador, o disco rígido, o drive de disquetes, o drive de CD-ROM e fonte de alimentação. O computador precisa de seguintes componentes para funcionar. Primeiro temos a fonte de alimentação, temos a placa-mãe, que também é chamada de placa de CPU. É a placa mais importante do computador, e nela ficam localizados o processador e a memória, além de outros circuitos importantes. A placa de memória é uma pequena placa de circuito na qual existem vários chips de memória. Cada um desses chips podem armazenar milhões de informações. Na memória ficam os programas que o processador vai executar. Quando ligamos o computador, a memória se encontra vazia. A seguir vem o processo de boot, que é o carregamento do sistema operacional. Depois disso, outros programas podem ser copiados no disco rígido para a memória e executados no processador. Temos também a placa de vídeo, que é uma placa de circuito muito importante, pois o seu objetivo é apresentar as imagens que são enviadas ao monitor. As placas de vídeos modernas são inclusive capazes de gerar imagens tridimensionais. Muitos computadores simples não possuem placa de vídeo, e sim chamado vídeo onboards, que são circuitos localizados na própria placa-mãe, que substituem a placa de vídeo. E temos também a placa de rede, que é utilizado para interligar vários computadores, formando uma rede, pois é desta forma que os computadores podem trocar dados entre si e compartilhar recursos. Temos também o disco rígido, que pode armazenar bilhões de informações. Sendo assim, ele consegue armazenar inúmeros programas e uma grande quantidade de dados, como o sistema operacional, os programas e os diversos arquivos como textos, imagens, sons, mensagens de correio eletrônica e outros tipos de dados. E temos também o processador, que é responsável pelo processamento de todos os tipos de dados e pela apresentação do resultado do processamento, pois é ali onde são interpretadas e executadas as instruções fornecidas pelos aplicativos, como o sistema operacional, por exemplo. O processador possui 3 funções básicas. A primeira seria realizar cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas.
A segunda é manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, pois a unidade de controle interpreta e gerencia a execução de cada instrução do programa. E o terceiro é administrar na memória central, além do programa submetido, os dados transferidos de um elemento a outro da máquina. Temos também cabos que são usados para interligar várias partes do computador. Podemos citar os cabos externos, que é para conectar periféricos, como os do teclado, mouse, impressora, monitor, e existem também os cabos internos, ou seja, os que ficam dentro do computador,